tem tudo a ver com a missão de vocês, né, que é despertar um potencial e transformar o agro. Eu não vejo isso acontecer sem passar por discussões sobre governança, sobre sucessão, sobre gestão, enfim, tem bastante coisa importante aí. Ô, Thiago, muito legal a sua história, né? A gente tem que explorar ela, fatiar ela um pouquinho, porque de você entrar, de você crescer lá, pegar uma empresa familiar e virar uma grande empresa, porque a empresa cresceu muito, trazer um conselho e estruturar a empresa, e você sair e montar a sua, a gente tem que conversar muito. Mas, para a gente ganhar um tempinho aqui, você falou que você saiu hoje e você presta serviço. E você falou de governança corporativa. Olhando o agro de uma esfera, você hoje é conselheiro, você está num polo muito legal, que você está em Piracicaba, então é um hub fantástico. Você tem contato com todo mundo aí, você sempre está conectado com grandes empresas. Se fosse dar uma nota de 0 a 10, é bem capciosa essa pergunta, de 0 a 10... para o Brasil, de maneira geral, não em termos da performance do agro, mas de como as empresas estão estruturadas em termos de governança corporativa, qual seria a sua criticidade? Olha, eu sou um cara otimista e vivo esse mundo da governança desde que a gente começou lá atrás. A gente começou em 2008 na nossa empresa. E naquele momento, quando você falava de governança para mim, era um baque, porque eu pensava assim, governança não é para mim. Governança é para grande empresa, é para empresa de bolsa de valores, empresa listada. Então era muito distante da minha realidade. Então daquele tempo para cá, eu acredito que o tema governança está muito mais presente. A gente conversa mais disso. ESG é um tema que está na pauta de todos os conselhos. E o G do ESG é a governança, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem muito para evoluir, mas eu acho que a gente caminhou demais, João. A gente... eu vejo como tem um potencial enorme para a gente trabalhar. Eu não vejo hoje uma empresa, seja do agro ou de qualquer segmento, competir nesse novo contexto, nesse ambiente VUCA, nesse mundo que muda cada vez mais rápido, sem estruturar a sua governança. E nós vamos conversar mais, mas governança é uma coisa simples. É a gente combinar as regras do jogo. A boa governança é a que é possível. Eu não posso implementar uma governança de uma Natura, de uma Nestlé, de uma Petrobras dentro da Sanavita, que era a empresa que eu trabalhava. Mas os princípios, as boas práticas, essas a gente tem que olhar. Então a gente pode conversar bastante disso também. Então, respondendo, eu acho assim que evoluímos muito. No agro, eu sou fã do agronegócio, sempre fui um crítico em relação ao que a gente precisava evoluir, mas eu acho que a gente caminhou bastante e esse tema está na mesa. Eu acho que as pessoas estão olhando para isso agora. Não, é importante isso que você está falando, porque no Brasil, quando a gente fala de grandes empresas, né, o pessoal fala, puta, vamos falar JBS no agro. Isso. Vamos falar Nestlé. Mas nós temos que lembrar que só revenda de distribuição no Brasil, revenda. Não estou falando nem das cooperativas, nem dos fundos. Revendas, nós temos, se eu não me engano, são 5.400. Cada revenda é um negócio do agronegócio. Se a gente pegar os produtores, as famílias de produtores, cada família de produtor, que são centenas de milhares, é um negócio do agronegócio, né? Hoje qualquer produtor aí, ele gasta aí uma fortuna no seu negócio. Então, ele tem que ter uma visão empreendedora, né? Ele tem que ter uma gestão. E é disso que você está falando, né? Sim. Com um olhar mais simplista, mas todo mundo tem que ter essa visão de governança. É disso que você está falando. Isso. Eu diria o seguinte, né? Para a gente entrar nessa... Eu gosto muito desse tema. Hoje, infelizmente, se a gente pegar as estatísticas hoje do mercado, isso aqui no Brasil e fora também, somente assim, de cada 10 empresas, 7 empresas não conseguem passar da primeira para a segunda geração. Essas empresas, ou seja, só 30% das empresas conseguem continuar. Né? E quando você olha o porquê disso acontece, não é só por falta de gestão, é por causa de conflito, falta de comunicação, falta de combinar as regras, definição de papéis. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de governança, que eu acho que é um tema importante, começa com uma jornada da gente entender que o que nos trouxe até aqui em relação a como eu fazia as coisas, a gente tem que repensar a partir de agora. Então, combinar as regras do jogo, definir os papéis de cada um. Por exemplo, sócio é sócio, não é dono.
de empresa. Essa mudança parece sutil, mas ela é muito importante. Então, quando a gente fala de governança, assim, toda empresa familiar, ela precisa de 3 pilares importantes para conseguir competir nesse novo contexto. O primeiro pilar é o da governança. A gente vai conversar bastante aqui, que é combinar as regras do jogo, definição de papéis, transparência, prestação de contas, ter um fórum adequado para discutir os assuntos. Por exemplo, durante muito tempo na nossa família, a gente discutia questões de negócio no almoço de domingo, ou no corredor. Então, à noite, você chegava em casa, você estava conversando com quem? Com o pai ou com o chefe? A gente mistura muito os papéis. Então, a governança, ela nos traz organização na forma de tomar decisões. E no nosso exemplo, e no que eu recomendo muito, e que foi decisivo para a gente, e que eu acho que é uma peça-chave para qualquer empresa familiar, é ter alguém de fora independente nos ajudando a passar por essa jornada. Eu tive a honra de contar com alguém que veio nos orientar e que não estava envolvido com ninguém da nossa família, que era escutado por todos e que nos ajudou a começar essa jornada. Então esse é um ponto importante que tem mudado muito, não só no agro, mas como em vários segmentos, você começar a ter um fórum, pode ser um conselho consultivo, um comitê executivo, que você traz alguém de fora que vai te falar coisas importantes e vai te ajudar nessa jornada. Eu acho que aqui nós temos que colocar alguns pontos, né? Se você tem uma empresa familiar, muitas vezes, mesmo que a família faça uma boa gestão, a família enxerga como a família. Perfeito. Então, se você tem alguém de fora, ele tem um olhar fora da família. Outro, que muitas famílias são destruídas por estar juntas. E sempre tem aquele momento que tem a ruptura. Chega mais gente, chega mais gente, chega mais gente. Então, a gente também não pode esquecer disso, né? O outro detalhe importante é que o agro é muito grande no Brasil, mas eu sou conselheiro de empresa e você é conselheiro de empresa, né? Nós sabemos o trabalho que dá ser conselheiro, o desafio que dá ser conselheiro. Mas, em contrapartida, nós sabemos a quantidade de empresas que não têm um conselheiro. Sim. E, assim, é infinita a quantidade de empresas que não têm um conselheiro. E pelo trabalho que dá as que nós somos conselheiros, a gente imagina o que não está acontecendo nas que não têm conselheiro.